Vamos usar um casco de referência, mas é muito parecido, que a gente pode extrair de qualquer local. Se você está olhando para referências aí na internet ou em revistas, seja onde for, vocês vão ver muito esse tipo de ilustração. No caso aqui a gente pegou e delineou uma embarcação conforme um desejo que a gente tinha, né? A gente imaginou que dependendo das condições que o cliente nos passou, a gente teria condição de fazer uma embarcação do tipo double ender, né? Que é o que? Uma embarcação que tem também a proa afunilada junto com a popa, né? E a gente surgiu um desenho como esse aqui, foi feito à mão e depois a gente importou aqui para o software de modelagem. E agora o que a gente vai fazer é justamente definir as linhas que estão passando, tentar passar as linhas em torno disso aqui. É muito comum esse tipo de abordagem porque você tem mais liberdade de fazer à mão, né, no papel de pão. Se você tiver uma mesa digitalizadora e quiser fazer no Photoshop, ou se você quiser fazer num software diferente, mas que permita, né, o uso de uma caneta, é legal porque você se sente mais livre para desenhar o que você imagina. Só que enquanto você não trouxer esse conceito para dentro de um software de modelagem com escala, como o caso aqui que a gente está utilizando, o Rhino, você não consegue saber se o que você está planejando ali é viável, ou seja, será que cabe mesmo um banco no meio da embarcação? Será que cabe uma cabine, um caixa de ferro? Será que cabe o que eu estou pensando ali, 2 mastros, a vela? As pessoas conseguem ficar confortavelmente sentadas onde eu estipulei, etc. Enfim, eu estou usando, é claro, aqui um exemplo muito básico, né, de um day sailor, que é uma embarcação que tem um arranjo, digamos, simples. E ainda assim, a gente tem muitas sofisticações, né, para a gente pensar, muitos detalhes que a gente tem que atentar para poder equacionar legal. Porque se você também erra um arranjo como esse, você acaba tornando a embarcação inviável. Então é importante ter isso em mente. Vamos lá, vamos tentar desenhar essa embarcação. Isso aqui é uma imagem, para quem não conhece o software, né? Eu estou fazendo aqui uma imagem, vou desenhar sobre uma imagem, importei uma imagem aqui para dentro do Rhino e agora eu vou tentar sobrepor essa imagem com linhas reais. Então vou usar aqui o comando Curve e vou partir da onde eu até botei um box aqui para poder facilitar a minha vida e vou colocar um ponto aonde eu quero que ela curve. Então vamos lá, vou desligar aqui o Ortho, Curve. Pode ser que o seu software também seja diferente desse que eu estou usando, não tem problema. O importante é que você entenda o processo, saiba fazer o que a gente está propondo aqui. E você também pode ter vários jeitos de fazer, né? Eu não vou nem entrar muito especificamente no que é a operação do software, porque é isso. A gente não está tratando aqui especificamente de como usa essa aplicação, mas sim de como que você pode fazer essa abordagem, né? Quer dizer, pegar um desenho livre e fazer aí a extrapolação para um desenho modelado num software que apresente para você referências reais. Eu vou fazer o seguinte, vou rebater essa curva. É claro que também você tem que lembrar que esse tipo de desenho, ele não está em escala, mas ele tem uma boa aproximação dentro daquilo que você conhece. Se você não está familiarizado com o tipo de embarcação, fica um pouquinho mais difícil de ter essa fluidez. Aqui a gente já conhece mais ou menos essas extremidades e quando a gente for medir, por exemplo, né, aqui a distância do banco, né, claro que do convés, aliás, né, que eu estou querendo estipular,
a gente vai ver que não está tão fora da realidade. Temos aí 20 centímetros aqui, né, o mínimo para que uma estrutura caiba aqui dentro, para que você possa acessar. Né? Talvez aqui, por exemplo, fique um pouquinho mais complicado, tem 8 centímetros aqui, então talvez eu tenha que corrigir esse tipo de incoerência, porque é muito difícil dentro de 8 centímetros você apoiar alguma coisa. É possível, dependendo do método construtivo. Isso são coisas que a gente tem que avaliar também ao longo da operação aí do seu projeto, ao longo da criação do seu projeto. É sempre bom lembrar também que a sua embarcação em geral é simétrica, né? Essa embarcação com certeza é um monocasco. Se você estivesse fazendo um catamarã, sobretudo aqueles tipos de catamarã que são polinésios, né, do estilo polinésio, você talvez tivesse que modelar partes separadas. E esse recurso que eu uso muito aqui, que é o mirror, né, ou seja, o espelhamento de uma linha, por exemplo, ela fica um pouco mais restrito. Mas em geral, a grande maioria das embarcações é simétrica. Aqui, por exemplo, eu tinha previsto um banco, né, para que a pessoa pudesse remar transversalmente, ou seja, tem uma forqueta de cada bordo aqui nessa altura, e uma pessoa poderia sentar nesse banco, sem o mastro, evidentemente, para poder remar. Mas o desenho não está coerente, porque falta aqui pelo menos mais 20 centímetros de banco para que seja mais ou menos confortável para uma pessoa sentar aqui e remar como a gente previu. Então, eu já fiz essa linha aqui e já vi que esse banco, como estava desenhado antes, estava fora de escala. Vamos lá. Muito bem, então aí a gente fica basicamente com esse modelo desenhado, né? Então esse aqui seria basicamente o nosso primeiro desenho. E veja que a gente já acha uma porção de inconsistência aqui, por exemplo, onde eu previ anteriormente que seria uma espécie de cabine, né? Tá faltando aqui algum ajuste. Eu falei já anteriormente sobre essa pequena passagem que tem aqui, acho que fica um pouquinho inviável. Dá para fazer? Dá, mas enfim, a gente pode consertar um pouquinho mais isso aqui e fazer alguns ajustes de design. Eu não gostei, por exemplo, um pouco dessa composição aqui entre a caixa de ferro e o bico de proa, né? Entre essa extremidade aqui da proa da embarcação. Então a gente vai começar a ter que manipular esse desenho agora em 2D, já em digamos, né, escala, para a gente poder então entender se é viável, se não é e quais as alterações que a gente precisa fazer. Então vamos lá, o que a gente precisa ajustar. Para começo de conversa, a gente vai ajustar essa cabine aqui, por exemplo. Para mim, esteticamente, isso aqui não está fazendo muito sentido. É um arco, né? No desenho não estava assim, mas a gente pode já fazer uma alteração aqui. Como é que a gente pode fazer isso? Na verdade, isso é uma projeção, né, da base inferior, né, na parte inferior desse poço, desse cockpit avante aqui. Observa que são dois cockpits, um aqui a ré, onde fica o comando com o leme, e um cockpit avante, onde fica uma entrada, uma pequena cabine, uma guarderia, né, alguma coisa aqui, um paiol que você possa utilizar como paiol de velas, paiol de trecos, né, porta-treco, etc. Não é, lembrando, uma embarcação para ninguém dormir a bordo, não é para ter conforto interno, é para ter conforto externo.
day sailor, para você poder aproveitar o dia no mar sem preocupação. Então, para a gente poder fazer essa manipulação, essa modificação, a gente precisa, para mim, pelo menos na minha opinião, tirar essa curvatura aqui, que vai deixar o barco um pouco mais fácil de aos olhos, né? Um pouco mais bonito aos olhos. Então vamos lá, vamos tirar aqui. Lembrando que essa alteração que a gente está fazendo, ela é uma alteração estética e que depois vai ser corroborada, vai ser confirmada, né? Observa que aqui ela está com essa altura, né? Digamos assim, inclinada, ela está com um pouco menos 20 centímetros de comprimento, né? Comprimento aqui projetado, né? No nosso plano 2D. Esse aqui é um plano inclinado, como se a gente estivesse vendo, se a gente fosse, quando a gente for desenhar essa embarcação, ela tem um flush deck, ou seja, ela tem na minha concepção, ela tem um convés totalmente livre, não tem altura, isso aqui está mais ou menos na mesma cota que o convés, então isso aqui vai dessa cota do convés para baixo, e o seu plano inclinado está projetado aqui nessa vista com 20 centímetros. Quanto que vai dar isso, né? É uma continha que a gente vai fazer aí. E é mais fácil do que isso, é desenhar o nosso perfil para a gente poder confirmar e vai ajustando no modelo mesmo até que isso fique razoavelmente visível, né? Razoavelmente definido. A gente vai ver isso logo logo. Muito bem. Então o que a gente vai fazer? A gente vai desenhar aqui uma entrada, né? Como se a gente estivesse fazendo um offset aqui dessa entrada da cabine para dentro. Muito bem, agora isso aqui ficou um pouquinho melhor, a gente pode até falar que isso está encaixado, né, aqui dentro dessa região do poço aqui, e aí a gente vai fazer um afastamento aqui só para ficar um pouco mais fácil de visualizar essa vista por cima. Beleza, então agora a gente tem um pouquinho mais de profundidade, perspectiva de como é que isso aqui vai funcionar a bordo. Mas a gente ainda vai detalhar, lembrando que isso aqui é um desenho de estudo, só para a gente saber como é que a gente está desenhando, como é que isso aqui está funcionando propriamente dito. Tem alguns errinhos aqui, algumas falhas de design que eu acho que a gente pode corrigir ainda, como por exemplo esse tipo de inclinação. Como essa caixa aqui é separada, tem um vão entre a caixa e o convés para a gente aqui, eu vou fazer com que essa curva seja a mesma curva que vai chegar até esse vértice aqui. Então vamos lá, vamos tentar ajustar isso na mão, né? Olha a diferença que a gente tem, né? Então tem ainda um vértice aqui, mas essa curva ficou um pouco mais suave do que ela estava antes da gente começar essa movimentação. Muito bem, então o método que a gente vai usar para construir isso aqui ainda vai modificar bastante, mas para mim as linhas estão um pouco mais fáceis de se entender, certo? Então vamos lá, vamos tentar só fazer alguns ajustes aqui rapidinho. Voilá. Muito bem, temos então um pouquinho da nossa embarcação. Posso cortar um pouquinho dessa, ou tentar trazer um pouquinho desse ponto mais para dentro. A gente afunila um pouco esse trecho do cockpit, tentar deixar ele um pouco mais uniforme, para que a gente tenha um espaço mínimo aqui para a gente caminhar, vai passar para essa área aqui onde está a cana do leme, e aí a gente pode trabalhar um pouquinho melhor. Vou trazer isso aqui, fazer um trim e aí está feito. Agora a gente vai começar a fazer o desenho dessas vistas laterais, né? Como a gente fez nos outros desenhos, a gente vai trazer um pouquinho desse arranjo que a gente está fazendo
para uma vista lateral para a gente tentar entender. Vamos lá. Então, o primeiro passo é puxar verticais, né, perpendiculares aqui à nossa embarcação, porque nada mais é do que uma vista prolongada, né? Um prolongamento dessa vista tem que ter o mesmo comprimento e, como a gente costuma dizer para o plano de linha, tem que ser o mesmo barco. Então vamos lá. Na verdade, eu vou até puxar isso aqui para baixo para ficar coerente com as outras embarcações. A gente vai fazer esse desenho abaixo da linha aí que a gente está utilizando como referência. E aqui cabe uma explicação muito interessante. A gente vai fazer agora o desenho de uma das linhas mais importantes do nosso casco, que a gente chama de Outboard Profile, né? O shearline do Outboard Profile. O que são essas informações em inglês? Bom, o shearline é a linha que está compreendida no convés principal e que é exatamente a linha que dá a característica, né, do tosamento, ou seja, do caimento do nosso convés ao longo do comprimento da embarcação. É a linha mais importante que a gente vê quando vê uma embarcação de lado, de alheta, de bochecha, né, de ângulos ali em que o costado apareça. E por isso ela é muito significativa no design de uma embarcação. A gente fala muito sobre isso no nosso curso, né? Inclusive uma das técnicas que a gente ensina depois, quando você estiver fazendo 3D da sua embarcação, é justamente afinar, né, aprumar essa linha. E ela, nesse momento, também tem uma relevância muito grande, porque quando você vai apresentar para o seu cliente, ele vai olhar essencialmente para essa linha, como se você tivesse feito propaganda, né, estivesse fazendo marketing, e esse fosse uma das informações mais essenciais da sua campanha, né? Como é que você vai cativar o seu cliente? Vai ser exatamente através dessas linhas principais. Existem algumas linhas principais na embarcação, mas essa com certeza é uma das linhas mais importantes, porque compondo com o plano vélico, com o arranjo vélico, ele dá exatamente a característica da sua embarcação. Aí você fala, puxa, mas parece tão simples de fazer, mas na verdade o que a gente vai fazer vai mostrar para vocês que isso depende de muitas iterações e, sobretudo, repetindo aí o que a gente já falou, depende muito de como que você vê as outras embarcações típicas, né, as embarcações de referência que você está usando para desenhar esse seu modelo novo. Então, nada se perde, nada se cria, tudo se copia, mas levando sempre em conta que você está colocando aí a sua marca, né, a sua autoria. Isso sempre vai ficar diferente e uma linha como essa leva tempo para se aprender, né? Por mais que você queira fazer algo, que você tenha ideia do que você quer fazer, certamente isso ainda vai levar um tempo para você poder estabelecer com a marca, levar para seus outros desenhos, criar com facilidade. Então treinando que se aprende. Vamos começar aqui, eu também vou errar com certeza, mas o interessante é para a gente começar a fazer alguma coisa. Eu sei que ele tem um tosamento para baixo, então eu vou te desligar aqui o orto, né? Ele tem um tosamento aqui para baixo, não muito acentuado no caso dessa embarcação, e vou fazer uma proa um pouquinho mais alta do que a popa. Pronto, vou dar Enter. Esse aqui é a linha, já estou definindo como vai ser. Outra referência muito significativa que vocês têm que ter dentro do seu escopo de projeto qual que é a borda livre, né? Como é que é a velejada dessa embarcação, por exemplo. Isso é uma definição que a borda livre, ou seja, a altura que você tem entre a linha d'água e o convés principal determina, né? Então, nesse caso aqui, eu vou fazer um chute, porque a gente está fazendo um teste, tá? Eu vou pegar uma linha, vou botar mais ou menos a meia nau, eu vou estabelecer aqui em torno de vamos botar aqui 45 centímetros, tá? 45 centímetros a meia nau. Vai ficar bem pertinho da água, não muito perto também, para não ser uma velejada muito molhada. E aí a gente vai começar a desenhar as nossas obras vivas, ou como se você estivesse vendo essa embarcação aqui ao lado, você pode desenhar só as obras mortas e traçar em uma linha para fazer como se fosse a sua linha d'água. Poderia estender essa linha aqui, né, trazer esse modelo aqui um pouquinho mais para baixo e estender essa linha para que ele passasse mais ou menos nessa cota de 45 centímetros abaixo da minha meia nau, aí, só para a gente ter uma ideia, tá certo? Vamos lá.
bem, então eu estabeleci aqui agora o que seria o casco, né, o fundo do nosso casco, ou seja, as nossas obras vivas, como é que se delineiam também. Isso é importante nesse momento realmente também por uma questão de design e sobretudo, como eu falei anteriormente, para a gente poder fazer como eu fiz nesse caso aqui, a gente conseguir entender como se relaciona motor, bolina, né? Eventualmente o seu cliente ou você tem necessidade de guardar alguma coisa aqui dentro também, então esse volume interno é importante mesmo para um day sailor. Eu achei até aqui que em comparação com essa outra embarcação ficou um pouco menor, mas o que a gente não tem como fazer agora, ou pelo menos tem apenas como referência, são os deslocamentos, né? Qual o deslocamento, qual o peso que essa minha embarcação tem que ter, né? E quanto de volume de água ela vai deslocar. Isso a gente vai falar mais para frente também, o que é deslocamento, qual que é a diferença, como é que a gente faz para calcular isso, mas nesse momento a gente não está muito preocupado com isso, mas a gente sabe que é uma informação relevante, muito importante para uma embarcação, qualquer ela que seja. E no day sailor também não é diferente. Como é que a gente vai calcular esse tipo de profundidade? A gente não sabe, aqui ainda a priori não temos como calcular, né, muito aproximado esse cálculo, mas a gente tem uma ideia, baseada também em referências, em semelhantes, de quão profundo é o nosso casco, né, de como que é a forma do fundo desse nosso casco. É isso que a gente está trazendo aqui. A gente vai mostrar aí na tela um pouquinho algumas das referências que a gente usa, por exemplo, para esse desenho, mas você pode ficar à vontade para fazer uma elucubração, né? Pensar a sua maneira, quanto que se ele vai ser muito profundo, se ele não vai ser, se ele vai levar muita carga, etc. Tudo isso está embutido nesse seu desenho, só não está explícito, só não está calculado ainda. Então seja coerente também para não fazer uma coisa que não seja viável, que não seja típica, né? Clássica aí para esse tipo de embarcação. Bem, então agora a gente tem a nossa embarcação já mais ou menos flutuando. Vou deletar essa referência de borda livre. A gente tenta sempre deixar a coisa mais organizada, porque quando o seu cliente for enxergar esses... É claro, ele não vai ver nesse software, não vai ver dessa forma, mas a gente já vai organizando o desenho para que ele fique compreensível, para que a gente possa entendê-lo com uma apresentação mesmo. Por isso que a gente coloca essa caixinha, faz uma estética, né? Um desenho que o seu cliente possa entender, possa ver, possa se admirar também com o seu trabalho, né? Afinal de contas, a organização faz parte do trabalho do projetista, tá? E agora a gente vai tomar as referências internas para a gente poder entender qual que é o comprimento, onde é que ficam as posições nessa embarcação aqui, principalmente que a gente está desenhando, de poço, né, de entrada de cabine, etc. Porque eu preciso posicionar inicialmente também as referências internas, como eu falei, uma bolina, por exemplo, mais que a gente ainda não tenha um equilíbrio dessa embarcação, ela é relevante a gente saber mais ou menos onde ela deve se posicionar, porque uma das variáveis vai ser sempre a variável fixa, ou seja, a variável que você não quer mexer, né? Então depois, se você fizer uma vela para essa embarcação, você vai jogar de uma forma que, é claro, vão mudar de acordo com essas previsões que a gente fez aqui, mas que seja minimamente razoável. Também, como sempre, medida prevista, inspirada em semelhantes, mas que seja mais ou menos factível. Depois, pequenos ajustes fazem com que você saiba mais ou menos onde está, certo? Nesse caso dessa embarcação aqui, eu não estou vendo outro jeito se não posicionar a bolina num desses poços aqui, porque ou ela vai ficar muito avante para ficar escondida, né? E o poço não vai ser muito raso, né? Senão não faz muito sentido, a gente não tem muito espaço de convés aqui nessa primeira iteração, então eu vou fazer bancos, né, internos aqui para o pessoal sentar, e eu vou fazer aqui uma caixa de bolina aparente que vai estar dentro desse poço aqui, apesar de ele ser também uma outra posição para as pessoas sentarem aqui, talvez no próprio convés, etc. Certo? Então vamos lá. A bolina também tem um tamanho mais ou menos razoável, referente aí ao que vocês estão acostumados a fazer, a ver nesse tipo de embarcação. Aqui, ó, já posso fazer um ajuste, por exemplo, no fim dessa antepara. Essa antepara pode chegar um pouquinho mais adiante para que
determine essa bolina, supondo que essa bolina seja exatamente a bolina que a gente vai colocar, mas ela pode ser um pouquinho menor. Para a gente não ter que modificar no momento esse barco, eu vou diminuir um pouquinho o tamanho dessa bolina para facilitar. E aqui, como eu posicionei esse motor um pouco, né, bem no limite aqui do nosso casco, eu vou fazer um skeg, porque eu também não quero inclinar muito esse eixo, né? Há possibilidades, mas no momento a gente está procurando soluções. Então, como esse casco é redondo e afunilado, né, e também é muito parecida a proa com a popa, a gente vai fazer alguns ajustes, é claro, como sempre, né? Vou deixar a proa mais volumosa e aqui na popa eu vou fazer um pequeno skeg, como eu fiz no desenho anterior. Eu vou trazer ele bem alto aqui, como se fosse o leme, tá? A nossa madre do leme externo, que também é uma coisa bacana de fazer. E vou fazer uma linha reta aqui até a nossa roda de proa, né? Vou fazer aqui, depois ele vai começar nessa altura aqui a ser uma roda de proa. Vamos lá. Então ele vai ser como se fosse uma quilha externa, né? Funcionando aqui como uma quilha externa, bem na linha de centro, e aqui ele vai funcionar como um kadashi, né? O famoso kadashi. Muito bem. Muito bem, então agora temos aí um skeg, né? E aí a gente vai preparar agora uma roda de proa para ficar bem bacana. A gente vai poder utilizar até um pedaço dessa curva aqui do fundo, né? No caso aqui, para a gente poder usar como referência. Então, vamos fazer um offset aqui. Muito bem, agora a gente vai fazer um estudo de como que a gente vai posicionar as pessoas, né? Quer dizer, o estudo começa a ficar mais ergonômico. Na verdade, a todo momento você está pensando exatamente isso. Como que eu vou acomodar as pessoas a bordo? Como que essas pessoas vão viver, né? Como que essas pessoas vão passar o dia, no caso aqui do nosso exercício, né? Como que elas vão passar o dia a bordo, como é que elas vão se relacionar, elas vão estar confortáveis, o que elas vão fazer, qual é o objetivo dessa embarcação. Bom, se a pessoa está a bordo, vai passar um dia inteiro, ela tem que ficar confortável, ela tem que ter um local ali para sentar, de repente até para deitar, né, para descansar um pouco, para exercer diferentes atividades, para aproveitar o dia. Então, esses acessos, essas conformidades, elas têm que ser testadas desde já. E durante todo o momento a gente está sempre preocupado em fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar essa referência e vou fazer com que a gente tenha mais uma opção de arranjo aqui para a gente testar. Então eu vou pelo menos 3 posições diferentes que a gente vai testar. Observa que eu não coloquei um banco aqui dentro ainda, né? Mas a gente vai fazer isso para a gente poder ver como essas pessoas interagem, tá certo? Então vamos lá. A gente vai fazer, vou primeiro pegar e vou ligar uma camada que a gente chama de Ergoman, né? Uma camada que mostra, olha, como que essas pessoas estão distribuídas a bordo. Olha aqui, agora você tem uma clara noção de qual que é a distribuição de pessoas no seu convés, né? Em qualquer uma dessas opções aqui a gente fez
distinções aí de como que essas pessoas se relacionam, como que elas sentam, como que elas se distribuem, né? Então eu vou fazer a mesma coisa aqui dentro. E aí vou definir o banco a partir daí. A gente pode fazer o contrário, pegar um banco mínimo e a partir dessa definição a gente conseguir estudar isso. Olha só, esse cockpit, apesar de parecer grande, ele não é tão grande assim, né? Olha só, se eu colocar quantas pessoas cabem sentadas num cockpit desse tamanho, poucas, né? Se eu tiver um fundo, ainda menos. Então olha lá, essa pessoa aqui está colocando o pé embaixo do cockpit. Então esse cockpit aqui provavelmente ele vai ser um cockpit vazado. Será? Vamos ver. Vamos continuar estudando aqui. Então observa aqui, a gente está posicionando estrategicamente 5 pessoas a bordo dessa embarcação. Essa embarcação, no caso, ela tem um limite, né, de 5 pessoas. Porque eu estou vendo aqui que se eu colocar mais gente distribuída nesse cockpit, eu vou ter problema de espaço. Ou as pessoas vão bater perna, ou elas vão bater cabeça, vão ficar espremidas, né? Então não é legal. Se eu fizer um exemplo aqui para você, vou pegar uma pessoa e vou trazer aqui para o bordo oposto. Vamos supor, olha aqui, ó. Ela não cabe, tá vendo? Vai ficar batendo uma perna aqui. Claro, se você puser essas 6 pessoas aqui, elas vão dar um jeito de se acomodar. Mas isso é confortável? Não é confortável. Então você, como projetista, não pode simplesmente achar que, pô, não, eu vou dar um jeito, as pessoas que se virem, que eu gosto do meu desenho tá bom. Não é, quer dizer, você tem que dar um jeito de essas pessoas conseguirem ficar minimamente bem distribuídas, né, dentro de uma embarcação como essa. Poder colocar mais pessoas você pode, agora não à torta direito, não de qualquer modo, né, senão você torna a experiência de uma velejada como essa impraticável. É uma experiência que é legal, né, que é sempre construtiva, gostosa e tal, ela passa a ser um inferno. A pessoa quer voltar, não se dá bem. Então é importante que você sempre pense nesse bem-estar da pessoa, ergonômico sobretudo, né? É claro, existem outros tipos de bem-estar a bordo, né? A pessoa ter um conforto, etc. Mas, como eu disse, isso aqui não é o objetivo dessa embarcação. O objetivo dessa embarcação é que a pessoa se sinta bem durante o dia. Não precisa pernoitar, não precisa ter um grande banheiro, não precisa ter uma banheira de hidromassagem, não tem nada disso. É realmente passar um tempo, passar um dia, pescar, mergulhar, se sentir seguro ao longo desse dia. E por isso a gente precisa organizar bem. Eu estou achando esse arranjo aqui muito estreito. A gente tentou fazer com esse conceito aqui uma embarcação com uma boca menor, né? E a gente vê aqui que as pessoas, né, a necessidade, a demanda desse cliente aqui para ocupação dessa embarcação é de 8 pessoas. E com essa boca, para essa finalidade, ficou muito apertado. Eu consigo colocar aqui 2, 4, 6, 7 pessoas a bordo e elas estão muito apertadas. Eu não acredito, é claro, dá para botar mais uma sentada aqui? Dá, mas eu acredito, pelo que eu conheço do meu cliente, que ele não vai gostar, né? Que não vai ser suficiente para ele. Por mais que seja uma embarcação bonita, que você tenha gostado do seu desenho, ela às vezes não vai atender aos requerimentos do seu cliente. Então, mais importante, mais relevante de tudo é que você possa ter a liberdade de recriar. Vamos voltar do zero, vamos começar a alterar essa boca. Para mim, o que está limitando mais essa embarcação aqui é a boca que a gente colocou. A gente está aí com 1,46 m de boca máxima aproximadamente, né? Que não está nem acontecendo a meia-nau. Está acontecendo um pouquinho mais aqui a ré, na altura desse poço aqui, desse cockpit. Então vamos retrabalhar essa boca, redesenhar o que for necessário e a gente volta a fazer essa aplicação. Vamos lá. Vou pegar um outro desenho aqui. Vou supor então que essa embarcação aqui tenha uma opção de boca maior. Eu vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente aumentar a boca dela, né? Depois, é claro, a gente vai ter que manter as proporções, né? E depois a gente vai fazer o famoso, vou deletar todo o lado de boreste dessa embarcação, porque eu refaço um bordo só e depois a gente recria, tá certo?
Vamos lá, olha, eu recriei a borda, né, a borda mais externa da nossa embarcação. Observa que eu estou fazendo tudo em 2D, então a gente não sabe ainda como que vai evoluir esse casco, depois a gente vai testar isso, mas em princípio a gente já aumentou a boca dela, então já saiu de 1,46 m, vou dizer para vocês aqui, a gente já está aí ó, com 98, está com quase 2 metros de boca, já é bem maior, né? Se a gente multiplicar por 2, já é bem maior a boca que a gente tinha antes. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então agora eu vou fazer a modificação desses poços, né? Ou seja, de quanto que a gente vai alterar esse poço aqui para ele ficar maior, mais largo, né? A gente está aqui com um banco, observa, né? Com um banco de convés. Se eu fosse fazer um banco aqui, ele estaria no limite, mas eu não vou usar isso como banco. Eu quero o banco aqui dentro desse poço, quero que as pessoas fiquem protegidas aqui dentro. Então eu vou aumentar a largura e vou diminuir a largura do meu convés. Muito bem, agora a gente vai pegar os ergomens e vai fazer o mesmo exercício. Não apague o que você esteja fazendo, lembre-se sempre de fazer o quê? Múltiplas cópias, né? E aí você vai poder exercitar isso de uma forma um pouco mais livre, né? Sem se preocupar em perder o trabalho, a análise que você já tenha feito. O mais importante não é o desenho de fato, mas sim a análise que você está fazendo. Como é que você está distribuindo, soluções que você encontrou. Às vezes você encontra uma solução que não é a ideal, mas ela ajuda na análise, né? Então você pode replicar isso em outro modelo, numa segunda versão do seu desenho. É importante que você sempre esteja fazendo esse exercício, porque você vai ganhando aí horas de voo. Você vai fazendo experiências que vão te dando e vão te permitindo fazer com que você ganhe essa experiência, né? Então é legal você, daqui a alguns anos, você vai se ver aí desenhando as embarcações mais diferentes, né? Com menos tempo, perdendo menos tempo de prancheta e mais tempo pensando soluções inovadoras, né? Que é o grande barato desse exercício. Olha lá. Muito bem, agora eu tenho 8 pessoas a bordo, com mais tranquilidade, bem mais livres, né? Então eu posso desenhar o que? O banco, que vai ser uma extensão desse convés aqui, para a gente ver como é que fica. Muito bem, então a gente fez aqui um fosso, vamos fazer o outro. Muito bem, então agora a gente conseguiu, fizemos uma pequena alteração aqui ainda
no arranjo, né, desse poço Divante, e eu consigo já colocar 8 pessoas a bordo de uma embarcação que é um pouco mais bem preparada, bem desenhada para que a gente possa remar, né? Eventualmente senta alguém aqui no meio, nesse banco aqui sem os mastros, e consegue fazer uma experiência, né? Consegue passar um tempinho remando. Ela é um pouco mais desenhada nesse estilo de casco, né? Sendo um double ender, do que, por exemplo, um pram como essa aqui, como essa embarcação anterior, né? E é legal porque a gente já conseguiu acomodar as pessoas. A gente tem um arranjo que não acomoda 5, mas sim 8 pessoas. Eu vou deixar esse aqui porque, como eu disse, eu acho que é importante a gente ter essa memória de desenho para a gente saber e não cometer esse erro no futuro, ou também para usar essas soluções mesmo para novos desenhos, né? Então a gente poderia gerar mais um arranjo aqui. Agora já não consigo pensar em uma alternativa, mas possivelmente daqui dentro de algumas horas, dentro de alguns dias, a gente consegue voltar e já fazer uma nova interpretação aí do que poderia ser útil para o nosso cliente aí. Observa que a nossa caixa aqui aumentou bastante, né? As linhas continuam fluidas, mas dá para a gente melhorar um pouquinho. Então a gente vai fazendo interações assim para que a gente possa chegar numa melhor solução para o nosso cliente. Ele goste mais, ele veja mais solução. Então isso que é o mais importante para a gente agora. Perfeito? A gente pode agora também acertar um pouquinho dessas linhas. Então vamos lá, vamos tentar diminuir um pouco essa linha aqui, que eu estou achando que ela está muito grande, né? Eu vou pegar esses 2 pontos mais avante dela e vou trazer para dentro, né? É claro que eu não posso trazer muito porque, veja, o nosso ponto mais de dentro ele vai atrapalhar um pouquinho. Então eu vou trazer esse ponto aqui bem para dentro, e o próximo e o outro eu vou deixar um pouquinho para fora, deixando esse banco aqui mais ou menos intacto, porque eu sei que eu vou diminuir um pouquinho o espaço dele, mas ainda temos espaço de sobra, né? Ele não vai ficar aqui o dia inteiro, evidentemente tem que pensar que esse barco vai ser usado, então tem uma margem de manobra aqui para fazer algumas alterações. Vou deletar essa linha, tá certo? E vou trazer essa linha aqui bem para dentro, vou aumentá-la, né? Vou fazer até um offset dessa outra linha aqui. E tá aí na nossa segunda iteração aí de arranjo para esse nosso barco. A gente mudou também, né? Nesse caso específico, a gente acabou mudando também o casco, mas pouco impacta aqui nessa nossa visualização lateral, nesse nosso profile view, e também pouco impacta nas nossas decisões aqui, tanto de cota, né, de linha d'água, como de decisão para colocar a instalação do SCAG, etc. Né? Pode incomodar depois para a gente fazer uma referência, uma alteração no nosso 3D, mas como a gente não fez o 3D de uma dessas embarcações, a gente tem tranquilamente o nosso caminho livre para a gente poder fazer um 3D da decisão do nosso cliente, né? Então, uma vez que o nosso cliente tenha decidido por uma embarcação, a gente pode simplesmente desenvolvê-la sem ter preocupação de ter que refazer muitas vezes. É claro, vai ter algum errinho ou outro que a gente vai precisar se preocupar, mas no geral ela é uma embarcação pronta para você desenvolver o projeto. E aí sim, faz 3D, faz o plano estrutural, faz o plano de construção, depois a gente vai fazer todo o passo a passo, a gente vai mostrando aí como é que a gente faz essas coisas e vocês vão vendo como é que a gente desenvolve. Falou? Agora a gente pode procurar tentar fazer umas experiências aí sobre as armações, né? Quer dizer, vocês veem que a gente está tentando fazer diferentes opções de velame, de mastreação, a título mais também aqui em design do que qualquer outra coisa, tá? Então eu não estou preocupado agora se tem pano suficiente, se tem pano demais, se
sobreposição de vela, que se tem está incomodando de alguma forma. O mais importante aqui para a gente é saber se está bonito, né? Claro, eu estou usando aqui prerrogativas que eu sei que vão agradar ao cliente. Então a gente já conversou, por exemplo, sobre ter 2 mastros, a gente já conversou sobre não ter uma retranca, a gente já conversou sobre, no caso de ter uma vela de proa, essa ser autocambante. Então, quer dizer, a gente tem informações suficientes aí para que a gente possa montar uma armação, ou seja, o arranjo dos mastros e velas, né, de forma que fique bonito, aprazível para o cliente e ao mesmo tempo que funcione, pelo menos em princípio, é claro que tudo pode ser revisto, né, conforme o requisito dele, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar, né, a primeira etapa do nosso desenho de armações, nossas opções de armação, é copiar a nossa vista lateral, né? Então na verdade eu vou dar um copy aqui e vou procurar aqui uma referência para a gente colar, para a gente fazer a nossa primeira armação. Então beleza, a segunda etapa é remover toda essa parte aqui abaixo da linha d'água aqui para a gente e também interna, né? Porque também os arranjos, o que a gente está vendo aqui não importa para a gente agora, para esse tipo de análise, tá? Então, o que eu tô interessado? Eu estou interessado em 2 coisas. Primeiro, em como vai ficar o arranjo da vela, né? Isso é um ponto importante. E outro, ainda mais significativo talvez que a vela, seja a gente avaliar mais especificamente como que está evoluindo a nossa curva de convés, né? Ou seja, a nossa shear line, como a gente já falou. Então, quando a gente remove toda essa parte abaixo da linha d'água, a gente tem uma noção mais clara de como que fica desenhado, como que interage esse desenho dessa curva do convés com a linha d'água, que é o que você vai de fato ver, né? O que está abaixo da linha d'água a gente não vê, né? O barco está lançado, está na água, está velejando, a gente vai ver. É essa linha que vai ser carenada, vai ser avaliada, né? E mastro, claro, né? Então vamos lá, vamos posicionar em primeiro lugar, nessa embarcação aqui, a posição relativa do mastro. Onde é que nós pensamos? Nós pensamos aqui mais ou menos nessa altura do banco, né? Já que quando a gente for remar, o mastro não vai estar para cima. Então a gente vai puxar uma vertical aqui, uma vertical mesmo, né? Só uma vertical, só uma referência vertical. E outra referência vai ser exatamente essa antepara de colisão aqui, né? Ou seja, a gente vai ter, na verdade, uma embarcação que vai ter mastros, 2 mastros, mas um deles mais uma vez vai ficar bem avante, né? Eu estou achando até que essa caixa, pela posição relativa longitudinalmente, aqui visto pela vista lateral, pode ficar um pouco mais avante para que a nossa antepara de colisão fique mais avante e o mastro, por conseguinte, fique mais avante também. A gente está pensando aí já, portanto, numa referência estrutural, né? Porque quando a gente fala de mastro, a gente está pensando também na resistência que essa estrutura, que a estrutura vai oferecer para suportar essa carga. E aqui também a mesma coisa com o mastro de ré. Vou trazer um pouquinho para ré aqui, mais ou menos na altura dessa antepara, do que será essa antepara, a ré desse banco, né? Que inicialmente é curvo, para que ele fique um pouco mais afastado. A gente tem um afastamento um pouco maior. Observa que o afastamento entre os mastros é importante para que haja possibilidade de haver uma vela aqui, né? Então, muito bem. Agora a gente tem sim uma separação de mastros conforme a gente quer, e a gente vai separar essas referências da outra vista, né? Eu vou dar uma inclinada nesses mastros, ó. Eu vou pegar essa pontinha aqui, vou dar uma inclinadinha, vou botar um reiki nela aqui, bem sutil. Para quê? Porque antes de ser funcional, isso é um trabalho de design, lembrando, né? E eu quero que fique bonito, e o reiki ele ajuda nessa visualização, né? Primeiro, a gente vai então, vamos propor aqui uma abordagem com uma vela retangular, né? Uma vela mais moderna, vamos supor aqui. Uma vela moderna, então, vai permitir que a gente faça tenha uma opção que seja condizente com o que a gente tem hoje, né? Nas embarcações menos tradicionais, mas que muitas vezes combina muito bem
com embarcações de linhas tradicionais. Aqui, inclusive essa vela aqui, esse desenho de vela é muito inspirado nos famosos saveiros ali da Bahia, né, da Baía de Todos os Santos, que tinham velas de içar, né, elas eram parecidas com isso aqui. Inclusive uma das opções para você trazer esse tipo de armação um pouco mais de tradição é armar elas com espicha, né, que é aquele mastro que faz com que ela pareça na diagonal, né, uma armação na diagonal, como se fosse aqui e vai bem assim, né? Então é uma opção, tá? Mas é uma vela que não costuma ser risada, mas enfim, para você usar essa armação também de forma a desmontar montar e desmontar apenas, né, ela passa a ser interessante, ou seja, você não risa a vela, mas você desmonta quando não for interessante e volta remando, né? Isso é uma opção. Então a gente bota essa vela de espicha, né, parecida com os famosos optimists, né, das crianças. A vela também é de espicha nesse caso, né? Certo? Então só ajustando aqui as posições e aí depois, é claro, a gente vai elaborar melhor esse plano vélico, mas é só para a gente ter uma diferença em relação a essa armação que a gente fez aqui. O mastro pode ser um pouquinho mais curto, né? Ele está aqui pelo que eu estou olhando aqui, ele pode ser um pouco mais curto, ele está aqui com 8 metros, né? Bastante, mas pode ser bem mais curto, né? E até porque são 2 velas, então esse barco aqui provavelmente está overpowered, né? Está com muito pano para o que ele precisa, então a gente vai dar uma diminuidinha aqui, vai diminuir pelo menos aí 1,5 metro, 2 metros, e a gente pode fazer até uma diferença aqui, ó, fazer uma vela ser um pouquinho mais, um mastro ser um pouquinho mais baixo que o outro, certo? E aí a gente já corta o nosso mastro. Agora sim, observa que a gente está sem retranca, né? Aqui sem retranca na parte mais inferior, na nossa esteira da vela, aqui, essa região que a gente chama de esteira, né? Então, quer dizer, é uma vela muito simples de armar, é só você tem um punho aqui onde você amarra a escota da vela, é autocambante porque só tem um moitão e a gente tem uma espicha aqui que vai armar a vela lá para o alto, né? Ela vai ficar esticadinha graças a essa espicha, né? Que é o nome que a gente dá a essa vara que fica daqui, vai daqui bem próximo do punho aqui do cânion até o topo ali do nosso top da vela, tá certo? Muito bem, então vamos fazer outro? Vamos fazer outro. A gente vai copiar essa opção e vai fazer a mesma coisa, vai arrastar ela aqui um pouquinho para o lado, deixar uma separação. Observa que eu estou copiando o conjunto todo, então a vela também vai junto, mas eu vou apagar, tá? Vou deixar só os 2 mastros, vou fazer mais uma opção com 2 mastros, porque eu achei bacana essa opção. Mas aqui eu vou fazer uma diferença, eu vou fazer uma vela latina. Olha aqui. Latina, na verdade, eu vou fazer uma vela triangular, né? Ela também já era uma vela triangular, mas nesse caso aqui, inclusive, ela precisa ser um pouquinho maior. A gente vai dar uma elevada nesse mastro e vai subir o top dessa vela, né? E esse mastro aqui a gente vai deixar ele um pouquinho mais curto também, mas não tão curto quanto ele já está, né? Vou deixar um pouquinho mais curto assim. Isso, claro, é um pouco de criatividade, mas como eu disse, é importante ter a noção de quanto que essas escolhas vão afetar na funcionalidade dessa embarcação, né? Nesse caso aqui, a gente está fazendo uma vela, velas possíveis, né? Velas muito simples, sem retranca, né? Às vezes até que não permitam riso, né? Que não permitam que você diminua o pano aí em uma tempestade, mas que são muito fáceis de se armar.
Então essa distribuição aqui, por exemplo, ela é bonita e, se for necessário compor junto com a bolina, depois da escolha do projeto, a gente consegue alterar as proporções de velas aqui, uma avante, um mastro ré, e distribuir melhor essas áreas aqui para melhor atender aos nossos requerimentos aí já mais da engenharia, né? Mais aí já do equilíbrio do barco. Isso a gente vai ver mais adiante. E vamos fazer uma terceira opção. Vai ficar cá, embaixo. Vai ser também uma vela de içar, mas eu penso ela vai ser diferente um pouquinho. Ela vai ter os mastros, um mastro de vante mais alto. Eu vou diminuir esse ponto e vou elevar esse aqui. Perfeito. E aí a gente vai fazer uma vela, a famosa vela de pena. Vela de pena, que é uma vela típica também dos saveiros do Nordeste. A gente gosta muito de trazer esse tipo de referência. E é uma vela muito bonita, uma vela de armação clássica e que está se perdendo, infelizmente. As nossas referências aí estão se perdendo por falta de realmente de incentivo, né, de reconhecimento dessas embarcações, né, a importância dessas embarcações. A gente pode fazer um vídeo um dia falando um pouco, né? Temos grandes parceiros que são realmente muito importantes na preservação desse tipo de embarcação, não só dos saveiros, mas também de muitas outras embarcações tradicionais brasileiras, né? Temos muitas, aliás, o Brasil é um dos países que é mais rico em termos de embarcação tradicional e pouca gente sabe, né? Então aproveita e deixa aí nos comentários se você conhece alguma, se você já velejou num saveiro tradicional, né, lá na Bahia. Comenta aí, mostra pra gente que você também tem interesse nesse tipo de assunto, pra gente também poder saber e comentar mais aí no futuro, né? Com certeza a gente vai ter tempo de falar bastante mais sobre isso. Então aqui, a gente terminando nossa vela de pena. E aí eu vou fazer aqui um truque que a gente não fez nas outras armações, que é justamente a gente cortar, né, os excessos de mastro, de vela, para que fique mais bonito, né? Que a gente faça um trabalho mais bonito aqui de design, porque é isso que a gente está preocupado. Lembrando que a gente está fazendo sempre uma impressão do que vai ser a embarcação no futuro. A gente ainda não sabe, né? A gente está fazendo só o que pode vir a ser assim que o nosso cliente decidir. Então aí temos 4 armações, 4 opções de velame, né? Para quem gosta mais de uma, mais de outra, né? Também são milhares de opções de velame, como a gente falou, são séculos aí, né? de evolução da vela como propulsão principal da embarcação. E aí a gente tem um grande arcabouço também, usando referências aí milenares, né, para poder escolher o que vai melhor, né? E que quando você tem um mastro a mais, como é o caso dessa embarcação, a gente escolheu fazer com 2 mastros, você tem ainda mais opções de vela. A gente não botou nenhuma vela auxiliar de proa, mas isso foi uma opção nossa e fica à vontade para escolher. Caso aqui, como a gente colocou antes, né, uma buja, mas é bacana.